alunos da EJA Quinta Fase, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, comigo, professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente, ok? Vamos então ver o que vamos estudar nesta aula, olha só. Aula de número 34, nós temos aí como objeto de conhecimento predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Detalhamento, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos saber então aí nessa aula de hoje o que é predicativo do sujeito e predicativo do objeto, ok? Vamos à aula então. Vamos então para a nossa aula. Lembra que eu falei para vocês lá que a gente já viu sobre predicativo do objeto e predicativo do sujeito, mas de uma forma sucinta, né? De algo bem rápido, só para que vocês pudessem conhecer e identificar lá quem seria ali o núcleo do predicado verbo nominal. Lá na nossa aula de predicado, não sei se vocês lembram. Eu lembro, vocês lembram? Pois é, fiquem atentos aí, porque a gente sempre vai estar fazendo o link com as aulas que nós já tivemos aqui, ok? Então, para que a nossa aula seja completa, né, que a gente não fique com dúvidas, que vocês consigam ter esse entendimento do que realmente é o predicativo do sujeito e o que é o predicativo do objeto, né, que são aí elementos importantes dentro da nossa oração, eu vou relembrar alguns conceitos, né, com exemplos aí. Então, relembrando, né, nós vamos relembrar sujeito, né? Quem é o sujeito? Sujeito é o termo da oração do qual se declara alguma coisa. Professor, mas eu já vi isso, eu estou cansado de ver isso. Calma, a gente só está relembrando para que você não tenha dificuldade aí na hora lá de identificar qual é o predicativo do sujeito, né? Qual é a característica que está sendo dada a esse sujeito, nem ao predicativo do objeto, né? Que é uma característica que se dá ao objeto. Já estou adiantando para vocês, hein? Fica atento, olha só. Sujeito é o termo do qual, da oração, né? Do qual se declara alguma coisa. Olhem aí o exemplo. Apenas os dois leram o jornal de domingo. Apenas os dois leram o jornal de domingo. Lembram lá como é que a gente acha o sujeito? A gente faz a pergunta para o verbo, né? Quem leram o jornal de domingo? Apenas os dois. Na verdade, aí, como núcleo, nós temos os dois, né? Então, os dois leram o jornal de domingo. Quem leram o jornal de domingo? Os dois, certo? Então, o sujeito dessa oração aí é os dois. Lembramos do que é sujeito? Vamos continuar vendo aí o que é sujeito. Olha só. Sara e Maria não desceram para comer. Sara e Maria não desceram para comer. Quem não desceram para comer? Sara e Maria. Opa, achamos o sujeito da oração, hein? E aí temos dois núcleos, logo nós temos um sujeito composto, certo? Então, Sara e Maria são o sujeito dessa nossa oração. Lembrando que a gente sempre pergunta do verbo para a gente achar aí quem é o nosso sujeito. Sujeito tá ok, né? Entendido. Agora nós vamos continuar aí relembrando algumas coisas. Por exemplo, os verbos transitivos. Eita, professor, vai complicar tudo. Vai não. Vamos prestar atenção que vocês vão conseguir tirar de letra. Olha só. Os verbos transitivos são aqueles que exigem complemento. Tá? Então, os verbos transitivos, eles exigem um complemento. Aquele verbo, ele pede um complemento, né? Ele, por si só, ele não tem esse caráter de dar significado, de ter sentido completo. E aí ele precisa de um complemento, são os verbos transitivos. E esses verbos transitivos, eles podem ser transitivos diretos, né? Quando exigem complemento sem a presença de preposição. E aí, mais lá na frente, a gente vai ver que o complemento do verbo transitivo direto são os objetos diretos, né? Complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. E esses transitivos diretos, eles exigem o complemento sem a presença de preposição. Ou seja, preciso de um complemento no verbo, né? Já sei que ele é transitivo direto. Esse complemento, ele não exige preposição. Logo, eu estou diante do objeto direto, né? Esse complemento ele vai ser objeto direto e eu estou diante de um verbo transitivo direto. Perfeito? Vamos continuar vendo aí os nossos exemplos. Olha só.
estou cansado de tolerar vocês dois, né? Estou cansado de tolerar vocês dois. Achei o verbo, está identificado ali. Tolerar é um verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento. Olha só, estou cansado de tolerar, mas o tolerar, ele tem um sentido completo? Ele me dá a ideia que eu preciso naquele momento? Não, né? Eu preciso de um complemento. Então, olha só, estou cansado de tolerar, verbo transitivo direto, um verbo que exige um complemento. Nesse caso, exige um complemento sem o auxílio da preposição, ok? E os transitivos indiretos, né? Eles exigem um complemento acompanhado de preposição. Então, olha só, o verbo transitivo, ele exige um complemento, ok? Até aí tudo bem? Verbo transitivo exige um complemento. Esse complemento, ele pode vir ou não acompanhado de preposição. Quando ele não vem acompanhado de preposição, quando ele não exige a preposição no seu complemento, ele vai ser um verbo transitivo direto, ok? Quando ele exige a preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição acompanhado naquele momento ali para que ele tenha, né, um sentido completo. Então, olha só o exemplo. Ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de... Olha só, a minha própria resposta já dá a ideia da preposição, ó. Então, ele precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de algo, né? Então, o de é uma preposição, logo eu estou diante de um verbo transitivo indireto, que precisa de complemento com o auxílio de uma preposição. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Vamos continuar. Olhem só, o objeto direto é o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo direto. Lembram que eu falei para vocês lá que o complemento desse verbo transitivo direto seria o objeto direto? Pois é, chegamos aqui no objeto direto. Lembrando, gente, que vocês já viram isso em outras aulas, né? Não só anteriormente na vida escolar de vocês, mas também nessa unidade. Nós trabalhamos na unidade 2 aí, a transitividade verbal, ok? Então, o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto, tá? Então, é o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo direto. Olha só, eu comprei um livro. Toda vez que você for identificar algo em uma oração, a primeira coisa que você precisa identificar é o verbo, certo? E que verbo é esse? Qual é o verbo da nossa oração? Comprei. Né? Olha só, o verbo é comprei. Então, eu comprei um livro. Quem comprei um livro? Eu. Logo, eu estou diante do meu sujeito, né? Achei o meu sujeito aqui. Tá? E o restante, né? Eu comprei um livro é o nosso predicado, tá? É o nosso predicado. E esse verbo comprar, ele exige um complemento. Eu comprei, mas eu comprei o quê? Né? Comprei um livro. Comprei um livro. Esse aqui é o meu complemento. Complemento. Certo? É o meu complemento. Esse verbo, né? Este verbo, ele exige uma preposição, na verdade, este complemento, ele exige uma preposição? Ele não exige, né? Um livro. Logo, se o verbo, ele exige um complemento, mas ele não exige a preposição, mas esse complemento não exige a preposição, eu estou diante de um objeto indireto. Objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, ok? Então, olhem só, comprei exige complemento. Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto, né? VTD.
Se ele é verbo transitivo direto, o complemento dele vai ser o objeto direto, sem o auxílio de preposição. Então, eu estou diante do meu objeto direto. Beleza, galera? Entendido? Perfeito. Vamos continuar, então. Objeto indireto, né? O objeto indireto é o termo regido de preposição. Olha só aqui, ó. Preposição, tá? Ele é regido de preposição que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, tá? Então, o complemento do verbo transitivo indireto vai ser quem, professor? O nosso maravilhoso objeto indireto, tá? Então, não esqueçam. O complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Perfeito? Vamos lá mais uma vez. O que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente for começar a análise de uma oração, identificar o verbo, é isso mesmo. Então, olha só, todos necessitamos de ajuda, né? Todos necessitamos de ajuda. O verbo já está identificado aqui, ó. Necessitamos, é o nosso verbo, tá? Necessitamos. Então, olha só, quem necessita, necessita de alguma coisa. Nesse caso aqui, ele necessita de ajuda. Então, o nosso verbo necessitamos, ele é um verbo que necessita de um complemento. Ó, eu não posso dizer aqui, todos necessitamos. Então, nós necessitamos de quê? Né? Eu preciso de um complemento, ok? Se eu preciso de um complemento, ele é um verbo transitivo. Precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Esse complemento, ele precisa de preposição ou não? Ó, necessitamos de. Quem necessita de. De é preposição. Então, logo, eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Certo? Porque necessita de complemento. Logo, o complemento do verbo transitivo indireto vai ser quem? O nosso objeto direto. Olha aí, ó, que lindo, maravilhoso, nosso objeto indireto aparecendo na nossa frase. Não vamos esquecer aqui do nosso sujeito também, né? Todos. Tá? Quem necessitamos, né? Todos. Na verdade, nós todos, tá? Então, aí nós estamos diante do nosso objeto indireto. Gente, olha só, uma dica muito importante, né? Já que nós estamos diante aí desse exemplo do nosso verbo transitivo indireto, tá? A diferença, né, entre o objeto direto e o objeto indireto. Sempre tenham isso aí, né, para vocês na hora de fazer essa análise. Para achar o objeto direto, né, que é o complemento do verbo transitivo direto, nós perguntamos ao verbo o que ou quem, tá? Não esqueçam, o que ou quem. A resposta será o objeto direto. Vamos ver se funciona? Olha só, rapidinho aqui, ó. Perguntem ao verbo, o verbo comprei aqui, olha só. O que comprei? Né? Ou quem, nesse caso aqui, o que comprei? Um livro. Achei o meu objeto direto, certo? Para eu achar o objeto indireto, nós perguntamos ao verbo de que ou de quem. A que, para que ou para quem, né? E assim por diante. E a resposta será o objeto direto. Então, olha só. Todos necessitamos. Necessitamos de quê? Necessitamos de quem? Nós necessitamos a quê? Para quem? Tá? E aí eu tenho a resposta, né? Aqui, ó, de ajuda. Logo, tem uma preposição, eu estou diante de um verbo transitivo indireto e eu acho logo o meu objeto indireto. Vamos continuar agora entrando realmente no nosso detalhamento do nosso conteúdo, que é o predicativo do sujeito, tá? E o que é esse predicativo do sujeito? Lembram lá quando a gente estudou em predicado, né? O tipo de predicado, verbal, nominal e o predicado, o verbo nominal, que ali é o núcleo desse predicado, ele seria
o predicativo do sujeito? Pois é. Vamos trazer lá, puxar na nossa memória que não está muito distante, né? Não está muito distante. O que seria esse predicativo do sujeito? Então, é o termo que expressa uma qualidade. Olha só, uma qualidade pode ser um estado ou uma característica de quem? Do sujeito. Olha só, se eu estou me referindo ao predicativo do sujeito, essa característica, essa qualidade, esse estado vai ser do sujeito, ok? Professor, mas por que predicativo? Porque este termo ele vai estar no predicado, mas mesmo estando no predicado, se refere ao nosso querido, maravilhoso, lindo e perfeito sujeito. Entendeu? Então, olha só. O predicativo do sujeito ele vai ser esse termo que vai expressar uma qualidade, um estado ou uma característica do nosso amigo sujeito, tá? Então, ao qual se liga por meio de um verbo de ligação. Lembram lá da nossa aula anterior que nós falamos sobre os verbos de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, são aqueles verbos que só têm a função de ligar, né, ali dentro da oração. Ok? Então, vamos para o nosso exemplo. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Olha que lindo, Manuel Bandeira. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Primeira coisa que a gente tem que fazer, achar o nosso verbo, né? Nosso verbo, quando a gente vai analisar uma oração, a gente vai no coração da oração, que é o nosso verbo, ok? Então, achei o verbo ali, foi, né? Ó, foi é o verbo. Ser, estar, permanecer e ficar, né? Nós achamos também o nosso verbo de ligação. O nosso sujeito, né? Quem foi a minha primeira namorada? O meu porquinho da Índia é o sujeito. E a minha... Olha só, por que é importante a gente achar o sujeito? O predicativo não é uma qualidade, um estado ou característica relacionada ao sujeito? Pois é, então eu tenho que saber quem é o sujeito, hein? Se liga aí. O meu porquinho da Índia é o sujeito. Então, olha só. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Achei o sujeito, achei o verbo, né? Então, a minha primeira namorada está se referindo a quem? Ao meu porquinho da Índia. Logo, a minha primeira namorada é predicativo do sujeito. Está qualificando aqui o nosso sujeito. Alguns traços de parentesco continuam bem distintos. Nós vamos ainda, né, ver aí nosso predicativo do sujeito, tá? Quem continuam bem distinto? Alguns traços de parentesco. Logo, achei meu sujeito. Se, né, o meu predicativo do sujeito ele vai ser uma característica, uma qualidade, né, voltado a um estado para o nosso sujeito, já achei o meu sujeito aqui, vou atrás dele agora. Então, continuam, verbo de ligação, lembram lá? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, ok? E aí, bem distintos, né? Bem distintos. Predicativo do sujeito, né? Por quê? Quem são esses bem distintos, né? São esses traços de parentescos. Então, olha só aqui, o bem distintos fazendo referência ao meu sujeito. Logo, é uma qualidade deste sujeito, né? Dos traços de parentesco que são bem distintos. Então, vejam que independente, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o sujeito, né? E aqui eu tenho o predicado. Independente deste termo bem distinto estar no predicado, né? Ele faz referência ao sujeito. Por isso, ele é o predicativo do sujeito. Então, uma qualidade do sujeito que está onde? Lá no predicado, em linhas gerais, né? Em meias palavras, é isso. O predicativo do sujeito é isso. Ele é uma qualidade, né? Um estado do sujeito que está onde? Lá no predicado, lá atrás na oração. Tá bom? O jardim tornou-se um cenário fantástico. Olha só, o jardim tornou-se um cenário fantástico. Qual é o verbo? Tornou-se. Quem tornou-se um cenário fantástico? O jardim. Logo, eu estou diante do meu sujeito. Está aqui meu sujeito, certo? Qual é o termo, professor, que está fazendo, né, referência a esse sujeito, que está dando uma característica, um estado a este sujeito?
Vamos lá, vamos procurar na frase. Então, o jardim tornou-se. Tornou-se o quê? Um cenário fantástico. Olha só, um cenário fantástico. Esse cenário fantástico está fazendo referência a quem? Ao jardim, né? O jardim é um cenário fantástico. Então, se está dando uma qualidade, é uma característica deste jardim, e o jardim é o sujeito, eu estou diante do meu predicativo do sujeito. Perfeito? Entendido? Compreendido? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Vamos analisar juntos agora, né? Vamos saber aí melhor sobre esse predicativo do nosso sujeito. Vejam só, na passagem, eu não sou vegetariano. Olha só, nesse enunciado, eu não sou vegetariano. O predicativo em destaque exprime o quê? Quer dizer o quê? O que está em destaque aqui é vegetariano, né? Então, olha só, o que esse termo vegetariano, este predicativo, ele quer dizer? Vamos analisar aqui rapidinho a frase. Olha só. Eu não sou vegetariano. Qual é o verbo? Sou. Então, ser, estar, permanecer, ficar, né? Verbo de ligação. Então, VL aqui, certo? Eu não sou vegetariano. Vejam que vegetariano, né? Quem é o sujeito aqui, ó? Eu não sou. Vou fazer a pergunta, né? Quem não sou? Eu. Então, olha só. Eu é o sujeito aqui, tá? É o sujeito. E vegetariano está fazendo referência a quem? A eu, né? Que a pessoa da oração. Então, eu não sou vegetariano. A característica deste eu está onde? Lá no predicado. Né? Logo, se está no predicado, está caracterizando o eu ali, que é o sujeito. Eu tenho o meu predicativo do sujeito. Então, e aí? O que esse predicativo ele está exprimindo? Um traço da personalidade do sujeito? Será? Uma ação praticada pelo sujeito? Acho que não, hein? Uma característica do sujeito? Pode ser. Um estado em que se encontra o sujeito? Acho que não. Então, olha só, vamos lá. Um traço de personalidade do sujeito? Não, vamos eliminar aqui logo. Uma ação praticada pelo sujeito? Não, que o sujeito não está praticando nenhuma ação, né? Um estado em que se encontra o sujeito? Também não. Logo, eu estou diante de uma característica do sujeito. Já dei a resposta na análise que a gente fez, ó. Característica do sujeito é vegetariano, né? Lembram lá que o predicativo do sujeito ele vai dar uma característica a esse sujeito. Então, olha só, uma característica do sujeito. Estamos aí diante do conceito, né, de predicativo do sujeito. Perfeito, entendido, absorvido. Tenho certeza que sim. Vamos continuar. Olha só. Predicativo do objeto. Eita, professor, que agora vai ser o negócio. Não, se acalme, acalme seu coração. Vai dar tudo certo. No final, a gente vai entender o que é predicativo do sujeito e o que é predicativo do objeto. Olha só. O predicativo do objeto... Vamos só fazer uma análise aqui. Se o predicativo do sujeito ele é uma característica do sujeito, o predicativo do objeto vai ser uma característica do objeto. Simples assim. Sem confusão, sem estresse. Vamos lá, olha só. O predicativo do objeto é o termo da oração que atribui novamente o quê? Uma qualidade, uma característica ou um estado ao objeto direto, ao nosso maravilhoso objeto direto. Ou ao mais maravilhoso ainda, né? Objeto indireto. Tá bom? Então, olha só. O predicativo do objeto, ele é o termo da oração que vai atribuir uma qualidade, uma característica ou um estado ao objeto direto, ao objeto indireto. Vamos ao exemplo. O professor deixou João desconsolado. O professor deixou João desconsolado. Cadê o verbo? Deixou, né? Que é um verbo. Quem deixou João desconsolado? O professor. Então, aqui eu tenho sujeito, tá? É o sujeito. De deixou para trás é o nosso predicado. Deixou, né? Olha só, esse verbo deixar, ele exige ou não complemento? Então, se eu disser só o professor deixou,
Tá sem sentido, então ele exige complemento. Então ele é um verbo transitivo, ok? Deixou, verbo transitivo porque exige complemento. Deixou João, mas e aí? Deixou o João desconsolado, né? Eu tenho aí, preciso de um complemento sem o auxílio da preposição, então ele é um verbo transitivo direto, tá? E o complemento desse verbo vai ser o quê? Deixou quem? João desolado. Isso aqui tudo é o nosso objeto direto. E aí, o predicativo do objeto, que é uma característica, né, desse objeto, vai ser desconsolado. Então, aqui, ó, o objeto direto é João, tá? E essa característica de João é desconsolado. Logo, eu estou diante do meu predicativo do objeto. Vejam que não tem nada a ver com o sujeito, tá bom? Tem a ver com o predicativo, com o objeto. Objeto direto, objeto indireto. Olha só. Acho as suas aulas fantásticas. Será que são as minhas aulas que são fantásticas? Olha que maravilha. Acho suas aulas fantásticas, certo? Fantásticas está fazendo referência a quem? Às aulas, né? Então, se está fazendo referência às aulas, qual é o verbo que nós temos aqui? Achar, né? Isso. Então, se eu disser só assim, eu acho, precisa de complemento, certo? Precisa de complemento. Então, o complemento de acho aqui são as aulas, né? As suas aulas. Nesse caso, aulas é objeto direto, que é o complemento. Aqui vai ser um verbo transitivo direto, né? O complemento do verbo transitivo direto é objeto direto. E aí, o predicativo, que está dando qualidade, né? Caracterizando essas aulas, é fantástica, é o meu predicativo do objeto. Ok? Deixaram a casa bagunçada. Deixaram o quê? A casa bagunçada, né? Se eu disser só deixaram, ficaria sem sentido. Então, precisa de complemento. Então, logo, bagunçada está fazendo referência à casa. Casa é o nosso objeto, né? Nosso objeto direto. Ok? E quem está qualificando esta casa é bagunçada, né? A qualidade dessa casa é bagunçada. E aí nós temos o nosso predicativo do objeto. Diferença entre predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Aquilo que eu já falei para vocês, né? O predicativo do objeto e predicativo do sujeito é que a diferença, né? É que no predicativo do objeto a característica é atribuída ao objeto, enquanto no predicativo do sujeito a característica é atribuída ao sujeito. Beleza? Não esqueçam disso. Então, olha só aqui. Vamos comparar. Os professores são ótimos. Olha só. Ótimos, aqui a palavra ótimos, está atribuindo uma característica ao sujeito, né? Que são os professores. Entendido? Então, aqui é o nosso predicativo do sujeito. Né? Quem são ótimos? Os professores. Achei o sujeito. Se eu disser só os professores são, fica sem sentido. Eu preciso de complemento, né? E aí eu tenho esse complemento e eu tenho aí uma qualidade de professores que é ótimos, que está no nosso predicado. Então, uma qualidade do sujeito é ótimo, certo? A turma adorou os professores novos. Olha só, novos está atribuindo uma característica ao objeto, né? Que aqui, no caso, são professores, certo? Nesta oração, o sujeito é a turma. Então, a turma é sujeito, não tem nada a ver, tá bom? Característica aqui, no caso de novos, né, que é a característica, são os professores. Vamos analisar juntos essas frases para a gente identificar o predicativo do objeto nas orações abaixo. Consideraram a tarefa difícil. Está atribuindo a característica ao objeto tarefa, né? Difícil vai ser o nosso predicativo do objeto, que está fazendo referência a tarefa. Agora era a vez de Ana deixar o namorado ciumento, né? Então, ciumento, aí vai ser o nosso predicativo do objeto, que faz referência a namorado, né? O namorado aí é o nosso objeto direto. O juiz considerou o réu culpado, né? Culpado, olha só, é o nosso predicativo do objeto, porque está atribuindo uma característica ao objeto. Que objeto é esse? Objeto, o réu, né? É o nosso objeto direto aqui. Tá bom? Então, uma característica culpado
o réu. Então, a característica do objeto direto é o predicativo do objeto. O chefe deixou os funcionários irritados, né? Irritados vai ser o predicativo do objeto, que está fazendo referência a quem? Os funcionários, que é o nosso objeto direto, certo? E por último, chamar os políticos de ladrões, porque está atribuindo uma característica ao objeto políticos, né? Então aqui eu tenho o meu objeto e ladrões faz referência a políticos, está caracterizando os políticos. Por isso nós estamos diante de um objeto direto. Deu para analisar, a gente analisar juntos aí essas orações? Tenho certeza que ficou mais fácil para vocês agora praticarem aí as atividades sobre os nossos predicativos do objeto e predicativo do sujeito. Não esqueçam mais disso, hein? Quando vocês ouvirem falar em predicativo do objeto, predicativo do sujeito, vocês vão lembrar de quem? De mim, esta pessoa que vos fala, porque a nossa aula foi maravilhosa. Até a próxima, gente!